Boa noite, Robert. Seja bem-vindo ao Tribuna Independente. O prazer é todo nosso. Olha, férias escolares, um alívio para a criançada, né? Sim. Criançada aí que se livra um pouco da escola, consegue descansar, mas para os pais, a atenção redobrada. Sim, é uma oportunidade para as crianças ficarem mais tempo com os pais e vice-versa. Só que existem alguns riscos que a gente precisa cuidar. Por quê? Se você pegar uma faixa de idade entre 2 e 14 anos, existe muito afogamento. Quando você pega uma faixa até 1 ano de idade, tem muito sufocamento. E essas coisas podem ser evitadas porque acidente doméstico é a principal causa de morte até crianças, até na faixa ali dos 9 anos. Então, várias fases de idade e vários cuidados, né? Vamos começar com os menores? Sim. Quais são os cuidados com os pequeninos ali entre 1 ano, 2, 3... Como a principal causa no período de 1 ano é sufocamento, os objetos menores têm que ficar distantes da criança. Se você vai deixar a criança deitada, dá uma conferida ali se não tem nenhum objeto próximo. Se você está levando a criança consigo, vê se não tem nada próximo que ela possa ter alcance e colocar na boca, que é um instinto natural da criança, e isso acabar sendo engolido e provocar um sufocamento, nessa faixa de idade de 1 ano. Um pouquinho mais velhas crianças, aí a questão é em que ambiente você está. Vamos dar um exemplo da cozinha. Na cozinha existe muita queimadura. Por quê? A criança escala o fogão. Quer dar uma de super-herói? Vou escalar o fogão. O cabo está virado para fora e ela esbarra nesse cabo e a panela vira na direção da criança. Se tem óleo, se tem alguma coisa ali. Então, por exemplo, a panela de preferência fica nos fogareiros do fundo e os cabos para dentro. Aí você evita esbarrar e educa as crianças que quando o fogão está ligado, não se aproxima. Isso na cozinha, para as crianças um pouco maiores. No quarto? No quarto. Primeiro ensina as crianças a não escalar. Na verdade, proíbe de escalar. Porque é muito comum, por exemplo... Você começou a escalar, meu filho, não vamos escalar. Você tá não proibido escalar os guarda-roupas no quarto. Por quê? Escalar, se a cama está próxima de uma janela, é assim que ela cai. O guarda-roupa, quando você escala e quebra a prateleira, é assim que você cai. Então, tem que ensinar a não escalar. Tem uma brincadeira comum de esconde-esconde que a criança quer entrar no guarda-roupa porque é um bom esconderijo. Quando eu era criança, eu fazia isso. Eu também fiz. Não pode porque é perigoso. Se a prateleira quebrar, você pode cair e dependendo do que tem dentro do guarda-roupa, você pode ter outros tipos de ferimento. Caem as roupas e cai às vezes até o guarda-roupa, se é um guarda-roupa meio, Sim, né? Exatamente. Ele pode tombar e você aí pode ter um acidente mais sério. Sala. Sala. Nós temos televisão, nós temos videogame, nós temos fios espalhados e geralmente a sala é o lugar preferido para espalhar os brinquedos. Então, se tem brinquedo espalhado, supervisão do adulto. Ensina a não mexer na fiação nem nos equipamentos eletrônicos, principalmente em tomada. Tem criança que vai lá e mete o dedo na tomada. Sim, às vezes ela quer mexer na tomada até para ajudar, só que ela não tem a prática, encosta o dedo na tomada e pode levar um choque. E isso pode ter consequências mais sérias. Existem crianças que, por causa do choque, por um tempo ali desenvolvem uma arritmia. E dependendo da gravidade, isso pode ser mais sério. Poxa vida. Falamos já de sala, quartos, cozinha, banheiro. Banheiro. Banheiro nós temos produtos químicos que muitas vezes as pessoas guardam na parte de baixo. E a criança se interessa pela cor, se interessa muitas vezes pelo cheiro e acaba colocando na boca ou acaba querendo ver o efeito que dá porque vê os pais usando perfume, por exemplo, e quer usar um perfume, só que pega o produto errado e passa na pele. Pega o desinfetante ali, acha que é perfume. Pensa que é perfume e passa. Outro cuidado é com a privada, por incrível que pareça. Se você não tem uma privada de tamanho adequado para a criança e ela foi sozinha, sem supervisão, existe o risco sim dela cair. E algumas crianças caem e podem ter problemas mais sérios e se machucarem nessa queda e ficar presas lá. Então, foi para o banheiro, não está na idade ainda para usar a privada, mas quer usar porque está imitando adulto, somente com supervisão. Senão, a privada específica para a idade. Área externa, você citou piscina. É claro que nem todo mundo tem piscina em casa, gente, mas às vezes mora num prédio e na área externa do prédio tem piscina. Quais devem ser os cuidados? Todos os tipos de cuidado, né, para a piscina. Como a principal causa de acidente é afogamento, então, uma dica. Vai mexer com água, é criança, sempre supervisionado. Começa aí. Não está usando a piscina? Cobre a piscina. Não tem como cobrir a piscina? Vê se existe uma possibilidade de cercar a piscina. E por incrível que pareça, estimular o esporte.
estimular que ela faça aulas de natação. Porque se numa emergência ela tiver acesso à água, ela vai saber como lidar. Se ela não tem a prática da natação, ela vai entrar em desespero e às vezes mesmo no raso pode acontecer um acidente mais sério. Na área externa, além da piscina, às vezes tem o parquinho, tem outras áreas dentro da área externa, outros espaços dentro da área externa que também podem trazer riscos. Sim. Uma prática que as pessoas ainda não têm, mas é importante desenvolver, é fazer uma vistoria do local que as crianças vão brincar. Elas têm que ter a liberdade de brincar, isso é bom, é saudável, inclusive se tiver outras crianças. Mas supervisiona a região primeiro. Por quê? Nessa região podem ter insetos, e esses insetos podem ser aranha, pode ser escorpião. Eu tenho que verificar que tipos de objetos tem ali que podem ser colocados na boca se as crianças são novinhas. Eu tenho que supervisionar ali outros tipos de perigo, como contaminação biológica, um animalzinho que fez suas necessidades ali. Eu tenho que verificar, porque eu vou orientar a criança a quais ambientes ela pode acessar, quais áreas ela pode acessar. E como eu já supervisionei anteriormente, eu também estou mais tranquilo com relação aos riscos. Nós falamos de várias fases de idades das crianças, mas quais estão mais sujeitas? Os menores ou não? Aí eu dividiria por tipo de risco. Por exemplo, como eu falei, as crianças até 1 ano é mais comum o afogamento. Nas crianças com uma idade até 14 anos, o mais comum são outras situações, como por exemplo, tem um afogamento, mas também eu já tenho aí o sufocamento. Então, dependendo da idade, existem riscos maiores. Crianças, quando estão numa faixa ali de 4, 5 anos, elas estão descobrindo possibilidades. Então, elas têm uma tendência a ficar experimentando Então, talvez essa seja a idade que requer mais atenção? Isso, por essa característica de curiosidade. Se você pegar uma criancinha que está naquela fase de colocar as coisas na boca, aí é o sufocamento. Então, um é o curioso e o outro é o sufocamento. E não pela idade em si. Sim. Escadas. A pessoa mora num sobrado e tem aí escada, às vezes a casa chique, 3, 4, 5 andares, um monte de escada. Sim. Quais cuidados devem ser tomados com essa escadaria toda? Se as crianças não podem acessar a escada sem supervisão, você pode comprar aquelas cercas que você pode colocar no final ou no início da escada. Então, elas não vão acessar porque está bloqueado. Se elas já estão na idade de usar, eu tenho que proibir algumas coisas. Isso vale até para adultos. Nunca correr em escada. Porque se você pisar em falso, vai cair, vai se machucar. Pode quebrar tudo, né? Pode se quebrar e você pode capotar. Uma outra dica é estimular que as pessoas usem o corrimão, porque numa surpresa eu vou ter o instinto de me segurar em alguma coisa, eu estou no corrimão, então eu estou preso. E uma outra dica também, além de você estimular que as pessoas segurem, é nunca carregar coisas que obstruam a visão do chão. Muitas vezes a gente faz isso, né? Chega em casa aí com um monte de caixa, eu mesmo já fiz isso, gente. Um monte de caixa e tampa a minha visão e vou lá às cegas, né? Subindo a escada às cegas. Tateando ali os degraus. Opa, será que o degrau está aqui? Será que não está? E uma outra dica, por exemplo, na minha casa tem pedra na escada. Então, como eu recebo muita criança em casa, eu comprei umas fitas antiderrapantes para evitar que a beleza da escada com granito seja um risco porque é liso. Porque tem a fita muito liso para poder barrar ali se for escorregar. Que todo mundo sai escorregando e se machucando. Principalmente se estiver molhado. Puxa vida. E no caso dos apartamentos? Moro no 11º andar, alto pra caramba, né? Sim. Eu coloco tela na janela? Fundamental. Sim, é fundamental para as crianças e também se você tiver animais. Mas uma outra dica é quando você for preparar o layout da casa, evitar que os móveis fiquem próximos da janela. Então, por exemplo, eu vou colocar a cama próximo da janela de forma que eu use a cama como escada para chegar na janela? Se possível, eu vou evitar. Sofá. Eu vou deixar de uma forma que eu também consiga subir no sofá, depois no braço do sofá e ter acesso a uma janela? Vou mudar a posição do sofá, porque eu diminuo a chance de alguém acessar as janelas. E com a tela, você tem uma segurança adicional para que ninguém caia numa surpresa. Cama perto da janela, então? Nem pensar, se for possível. Maravilha. As pessoas conseguem, claro, se prevenindo, se tornarem mais seguras dentro de casa. Vamos lá para mais ações que o pessoal pode ter para se tornar seguro dentro da própria casa, sobretudo nessa época de férias das crianças. Legal. Uma coisa importante, bebida alcoólica. Bebida alcoólica? Bebida alcoólica. As crianças veem os pais consumindo a bebida alcoólica. Às vezes assiste algum programa que citou aquela bebida alcoólica. Fica curioso para saber como é. Não deixe acessível. Então, se você tem um costume de guardar em prateleiras de baixo, mude para as prateleiras. Às vezes tem uma adega ali, deixa livre. E aí ela quer experimentar.
toma um pouquinho, começa a brincadeira e aquilo pode avançar. Lembrando que tem muita intoxicação. Isso vale para os produtos no banheiro. Nós temos o costume de guardar na parte de baixo. E aí vê lá o rosinha, vê o verdinho, todos bonitinhos, cheirosinhos, acaba consumindo. Pecinhas. Se você deixar as pecinhas soltas e tem uma criança que engatinha, ela vai engatinhando, vai invadindo os ambientes, encontra a pecinha, boca. Então as pecinhas sempre recolhidas e, se possível, você coloca naquele saquinho com zip. Você guarda todas as pecinhas ali, se ela pegar o objeto é grande, ela não vai engolir. E aí na hora de comprar brinquedos, verifica a idade para você não comprar pecinhas que podem ter esse risco, já que tem muito sufocamento em criança. Você falou da tomada. Colocar protetores na tomada ajuda? Ajuda no imprevisto de você, sem querer, colocar a mão. Uma outra dica legal, que não é investimento alto, tem um equipamento chamado DR, que você instala na sua rede elétrica e quando alguém leva um choque, ele desativa a energia. Então você impede que aquele choque prossiga e tenha um dano mais sério. Não é um investimento alto. E é simples de ser instalado com um eletricista. Então todo mundo consegue, é bem acessível. Consegue, é super acessível, mais os protetores de tomada e orientações sobre nunca mexer nas tomadas e nunca acumular tomadas. ADT, empresa da qual você faz parte, trabalha com essa segurança no lar, né? Explica pra gente brevemente o que é que você realiza na empresa. Sim, a ADT é uma empresa especializada em segurança. A nossa preocupação é se sua casa é invadida, se você tem como pedir ajuda em situações de emergência. E nós sempre compartilhamos outras dicas de segurança com os nossos clientes e qualquer pessoa que queira acessar a nossa página, por exemplo, porque o nosso objetivo é ajudar a tornar o nosso país mais seguro. Isso envolve o que acontece com relação a criminosos, mas também a gente ajuda as pessoas com o que acontece dentro de casa e até na rotina. Por exemplo, eu quero ver o que a minha criança está fazendo num determinado ambiente. Nós temos câmeras que permitem que isso aconteça. Eu quero saber se a minha criança teve acesso a um ambiente que eu não gostaria que ela tivesse acesso. O nosso sistema consegue avisar que alguém entrou naquele ambiente. E eu consigo ir além. Eu consigo saber se meu filho já chegou na escola, eu consigo saber se ele saiu da escola, se ele não chegou ou se ele não saiu. E eu acabo acompanhando também a rotina do que está acontecendo fora. Que pai e que mãe não gostaria de saber se o filho já saiu de casa e se ele já está chegando? Tudo isso é possível com o sistema que nós temos. Alarme monitorado. Alarme monitorado. Então a gente vai vigiar aí os filhos, né, em todas as situações. Quais outras medidas a gente consegue destacar para esse período das férias? Então, como a gente estava fazendo por ambientes, vamos colocar algumas situações novas. Muitas vezes, quando as pessoas chegam em casa, elas tiram a roupa, deixam ali no caminho. Então, por exemplo, tira o sapato, coloca ali no cantinho. O sapato fica na sala, a calça fica na cozinha. E vai deixando a roupa pelo caminho. E aí a pessoa está andando e ela não imagina que tem um sapato no corredor. E o que pode acontecer? Ela pode tropeçar ali no sapato. Então, criar, por exemplo, o hábito de quando chegar em casa, ir até o quarto, se é onde você coloca todas as roupas, deixa tudo separado, guarda e certamente ninguém vai tropeçar nessas roupas no meio do caminho. O pessoal está mandando aqui a mensagem nas nossas redes sociais, no WhatsApp. Marcela de Osasco, é caro ter uma solução como essa para ver a criança? Não, não é caro. Acessível, então? Antigamente as pessoas achavam que tecnologia era super caro e a nossa empresa trouxe isso de uma maneira muito acessível, inclusive de uma forma que você consiga olhar quando você está no trabalho, que você consiga olhar quando você está viajando, para você ter aquela tranquilidade de olhar seus filhos, até de animais de estimação, as pessoas olham bastante. Mais pergunta aqui, gente. Coloca o nome, a gente tem o maior prazer em saber quem é que está falando. Como manter... Ah, colocaram o nome agora, ó, tá acompanhando a gente. Felipe de São Paulo. Como manter meus filhos seguros em casa? Estou trabalhando e não quero alarme. O que fazer? Olha, a primeira coisa... Você não quer o alarme? Sim, seria interessante fazer o investimento se tiver a disponibilidade, mas nós compartilhamos as dicas da mesma forma, tá? Primeira coisa, ensine as regras de proibir escalar, produtos que não podem ser acessados, organize sua casa de forma que as coisas estejam difíceis de serem acessadas, mesmo que a criança queira, e nunca deixar ela mexer com fogão e nem acionadores como fósforo e isqueiros. Porque nas brincadeiras de fogo em casa, pode acontecer um incêndio e é muito comum queimadura. É o terceiro motivo mais comum de acidentes dentro de casa. Prejudica bastante, né? Sim. Mas o ideal é o alarme, né? Colocar Sim. ali o alarme. Por quê?
Como ele falou, ele está longe de casa, os filhos ficam em casa. Quer ver como os filhos estão? Você vê pelas câmeras. Eles têm uma rotina de escola, têm uma rotina de outras atividades, ele consegue acompanhar essa rotina sem ficar preocupado se eles já chegaram, se eles já saíram, como é que as coisas estão. Então, se tiver essa disponibilidade, pode fazer o investimento e, se vocês me permitirem, eu tenho uma promoção especial para vocês, eu posso dar um desconto de 50% nas 5 primeiras mensalidades para quem está assistindo o programa, fazendo o pagamento com cartão de crédito para ajudar que as pessoas tenham o alarme monitorado, então. Maravilha, dicas essenciais. Falamos de dentro de casa. Fora de casa, suponhamos ali que a criança vai sair para passear no parque e esse parque é próximo da casa dela, ela já tem ali 10, 12 anos de idade, então ela vai com um amiguinho a pé para esse parque. Quais são os cuidados no caminho até o parque e ali na chegada ao ambiente? É legal que os pais sigam a criança pelo menos uma vez até esse parque. Não dá para deixar ela ir sozinha. Não dá para deixar ela ir sozinha. E se ela tem essa liberdade de ir sozinha, o fato de você ter ido uma vez com ela, ensinando o melhor caminho, vai evitar, por exemplo, que ela passe por locais perigosos da rua no caminho até o parque. Chegando no parque, aquela vistoria, como nós falamos, da área externa. Quais são os riscos que esse local tem? E aí você já orienta a criança que ela tem toda a liberdade de brincar, inclusive com os amigos, que vai deixar ela muito feliz. Porém, existem regras, locais que ele não vai poder acessar, coisas que não vai poder fazer para não ter nenhum problema. Mais participação aqui do nosso WhatsApp. Denise. Denise, de onde que é a Denise? Bahia. Olha que maravilha. Meu filho tem essa ideia de escalar o guarda-roupa. E eu já disse para ele, mas não adianta. Mais um desabafo do que uma pergunta, né? O que fazer nessa situação? Ele quer escalar, mas tem que falar que não pode escalar. Sim, uma coisa importante é os pais deixarem claro que eles não gostam desse comportamento. O segundo é estimular que eles tenham um comportamento correto. Por exemplo, se fizer o comportamento correto, eles ganham coisas interessantes, como mais tempo na internet, mais tempo no videogame, mais tempo para brincar. Descumpriu alguma regra? Perde esse tempo e sempre deixa claro que a criança, o que ela está fazendo não agrada os pais. Ela vai evitar porque ela não quer desagradar os pais e como tem os incentivos também, isso ajuda ela a construir um comportamento mais seguro. Mais participação aqui, gente, são muitas as mensagens, olha só, e a gente gosta da participação de vocês, a gente até se confunde. Olha só, cadê a Stephanie de Alphaville? Opa! O pessoal está perguntando aqui do alarme, as funcionalidades desse alarme. Além de monitorar as crianças em casa, quais são as outras funcionalidades dele? Alarme, ele inibe a ação dos bandidos, ele avisa se houver uma invasão, ele permite ver o que está acontecendo no local. Se tiver uma emergência, ele também é a forma de pedir ajuda numa situação de emergência. Por exemplo, quando a gente pergunta para os pais, o que você combinou com seus filhos numa situação de emergência? Ah, não sei, talvez ligar? Mas na maioria das vezes a criança não consegue ligar. Ou porque tenta e não consegue, ou porque tenta e não atende e depois não sabe mais para quem ligar. E aí muitas vezes tenta procurar pessoas ali na rua e não encontram e as coisas vão se agravando. Um dos recursos do alarme monitorado é pedir ajuda em situações de emergência apertando um botão. Você ensina a sua criança, ó, aconteceu qualquer emergência, papai e mamãe tá acompanhando. Aperta o botão do alarme monitorado que eles vão avisar a gente para a gente ajudar você no que estiver acontecendo. Isso também dá muita tranquilidade para as pessoas. Mais uma para fechar aqui das redes sociais. Olá, boa noite. Meu primo pequeno gosta de ficar rolando pelo chão. Tenho medo dele bater a cabeça na quina dos móveis. O que posso fazer? Olha, se você tem pontas nos móveis, você tem alguns acessórios que são de silicone ou de plástico ou de borracha que evitam que as pessoas batam nas quinas e tenham um dano mais grave. Sobre rolar no chão, eu acho que a criança ela tem que ter um pouco de liberdade para brincar. Se você está percebendo que está muito próximo de objetos perigosos, só orienta, você pode continuar rolando, mas nunca vai se aproximar dessa parte aqui. Combinado? Pode brincar. Combinado. Olha, obrigado pela sua participação. Vou deixar os seus contatos aqui, gente, está aparecendo no seu vídeo também, olha só. adt.com.br, facebook.com/adtbrasil e telefones aqui na Grande São Paulo e no Rio de Janeiro também, 4004-1077. As demais localidades, não sendo São Paulo, não sendo o Rio de Janeiro, 0800-703-8188. Obrigado pela sua participação mais uma vez. Obrigado a todos.